Fala galera, Guido aqui e hoje eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse conteúdo que eu tenho para trazer. Isso porque eu recebo diariamente várias perguntas do tipo: Guido, quais dicas você dá para quem está começando na programação? Guido, comecei a programar, o que você recomenda que eu faça? O que eu posso estudar? Entre outras perguntas como essa. Então eu resolvi trazer um conteúdo sobre carreira, sobre roadmap, para que você possa entender o que você deve estudar e de repente aí o que você vai se especializar, o que você vai se aprofundar mais, beleza? Mas antes de mais nada, eu queria pedir que se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva aqui no canal e deixe o like nesse vídeo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser deixar sua opinião sobre esse vídeo aqui nos comentários também, vai me ajudar muito. Se você não tiver nenhuma dúvida, nem quiser deixar uma opinião sobre esse vídeo, comenta alguma coisa aqui, deixa o seu feedback sobre os meus conteúdos. Isso vai ajudar com que o algoritmo do YouTube possa entregar esse conteúdo para outras pessoas e, consequentemente, faz com que eu continue trazendo conteúdo aqui para vocês. O que acontece é o seguinte: quando eu comecei a programar, não existia tantas nomenclaturas para cargos, né, para funções de um profissional de tecnologia dentro de uma empresa. Até existia, mas não era tão utilizado assim. Tanto é que quando eu aprendi a programar, eu me considerava um webmaster e não tinha muito a divisão entre front-end, back-end, full stack, DevOps, enfim. Mas o que acontece? Muita gente que está começando fica perdido sem saber por onde começar, qual caminho percorrer aí para chegar a um determinado objetivo, ou se escolhe entre front-end, entre back-end, caso vai escolher entre um ou entre outro, o que estudar, ou até mesmo se você achar que deve ser um full stack, por onde você deve começar. Eu utilizo um site bem bacana, que inclusive eu vou mostrar aqui para vocês, que me dá uma clareza assim muito grande sobre várias áreas e o que de repente ali eu preciso me aprofundar, ou de repente uma tecnologia que eu preciso estudar de acordo com o que eu estou buscando para mim. E isso é muito importante para você que está entrando, que está começando a programar nesse momento, certo? O site, eu vou compartilhar aqui com vocês, é o roadmap.sh, né, ou SH. E esse site, ele é bem bacana porque você consegue escolher dentre várias funções, né, várias áreas ali dentro do desenvolvimento, ou você pode escolher aqui uma tecnologia específica e você vai ver tudo que está envolvido, que se comunica, que faz parte ali daquela tecnologia ou daquela função, para que você tenha uma clareza maior do que você está buscando, do que você está estudando. E uma coisa legal aqui é que eles adicionaram aqui alguns roadmaps de funções, por exemplo, como full stack, né? Tem aqui o cybersecurity, que também é um assunto que está sendo muito abordado, porque as empresas estão buscando profissionais com essas skills, né? E C++ também, que não tinha, e React Native tem coisas novas aqui, atualizações de roadmaps, tá bom? Mas o que eu quero falar é entre front-end, back-end, DevOps ou full stack. E eu vou começar abrindo aqui o roadmap de um full stack. Eu queria que você entendesse uma coisa. Na verdade, é uma opinião, e uma opinião bem pessoal minha, tá? Então, possa ser que você tenha uma opinião diferente ou você já tenha ouvido alguém com uma opinião diferente da minha, e tá tudo bem. O motivo aqui não é querer passar, não é querer que a minha opinião seja a verdade absoluta, mas é muito o que eu vejo pelas experiências que eu já tive dentro da minha profissão. Por mais que você seja um desenvolvedor, uma desenvolvedora full stack, dificilmente você vai trabalhar em uma empresa aí de médio, grande porte, como desenvolvedor full stack. Eu não estou dizendo que não existe, mas dificilmente isso vai acontecer. Normalmente você vai ser um especialista, seja em front-end, seja em back-end e seja em DevOps ou qualquer outra área. Porém, os seus conhecimentos
como full stack, é muito importante como um todo dentro da organização, mesmo você sendo um especialista, porque isso vai te ajudar muito a ter uma clareza maior sobre as tecnologias que você está usando e sobre como as outras áreas que você não domina tanto, mas que você conhece um pouco, vai usar do que você está desenvolvendo ali, tá bom? E eu vou te mostrar aqui no roadmap que eles também deixam isso muito claro, tá? E aí o que acontece? Aqui, vindo já para o roadmap de full stack, ele diz aqui, né, que esse roadmap para full stack é para quem está começando do zero, né? E ele diz que se você já é um desenvolvedor, já se considera ali um desenvolvedor full stack, ou seja, se você já entende o que é ser um desenvolvedor full stack, entende algumas das tecnologias que estão envolvidas, que ele recomenda que você se especialize, ou seja, que você vá para o roadmap da função que você quer se especializar. Então aqui já começa o primeiro ponto do que eu estou trazendo, tá? Por quê? Porque ser full stack é como se fosse ser generalista, ou seja, você vai aprender de tudo um pouco, mas você precisa se especializar em algum momento em uma dessas tecnologias. Para que você comece a ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora full stack, ele sugere logo de início HTML e CSS. São as primeiras tecnologias que você vai aprender. Depois ele sugere aqui o JavaScript e aqui começa a vir várias tecnologias que já estão inclusas aí dentro do ecossistema do JavaScript. O NPM, porque você provavelmente vai utilizar pacotes, então você vai precisar de aprender o NPM para isso. GitHub é algo aí, não o GitHub como a rede social, mas o Git, a tecnologia em si, é algo que vai ser muito importante você aprender para versionamento de códigos e tudo mais. E aqui depois ele sugere React e Tailwind, tá? React é um framework JavaScript para construção de aplicações front-end, até o React Native, que é bem parecido ali para mobile, e o Tailwind é uma biblioteca, um framework para estilização com CSS, tá bom? Então, até aqui você tem várias tecnologias que você vai aprender, mas, como já deu para perceber, mais focada no front-end. E quando chega nesse ponto, depois que você aprende Tailwind e React, lembrando que aqui é aprender conceitos básicos, aqui não é você ser especialista ainda nessas tecnologias. Você vem para o início do aprendizado sobre back-end. E a primeira coisa que vem do aprendizado sobre back-end é Node.js, porque a gente está falando aqui de um ecossistema JavaScript e o Node.js é o runtime ali que foi construído para que você possa criar aplicações back-ends com o JavaScript. Então ele é aqui, o primeiro passo é essencial se você quer aprender back-end utilizando o JavaScript, tá bom? Então você aprende Node.js e depois você já parte para um banco de dados onde ele sugere aqui o PostgreSQL. Claro, você vai desenvolver back-end, você vai precisar trabalhar com bancos de dados para poder persistir informações e nada melhor do que você começar aprendendo sobre um banco de dados relacional, e o Postgres é um banco de dados bem tranquilo de você aprender, então eu concordo também com essa sugestão. Logo depois vem RESTful APIs, que é a forma de você construir APIs aí estruturadas utilizando o padrão REST. JWT para autenticação, então para você aprender a fazer um login com autenticação, onde gera um token para que o usuário seja autenticado. Redis para cache aqui, talvez valha a pena você ler um pouco e tentar entender um pouco de como funciona, mas não se aprofundar muito nesse ponto. E aí chega num checkpoint aqui de você já ter entendido superficialmente aí sobre back-end. E aí depois ele sugere agora que você aprenda algumas tecnologias, ou pelo menos superficialmente entenda sobre algumas tecnologias que fazem parte do roadmap de DevOps. DevOps basicamente é o desenvolvedor que vai trabalhar ali mais voltado com a parte de infraestrutura para integração, deploys e tudo mais, né? Então, primeira coisa, o básico de Linux. Na verdade, antes disso, você já vai começar a utilizar um pouco de Linux ali, mas nada que você precise se aprofundar tanto, nada que você precise dedicar tempo para estudar isso, tá? Mas aqui, quando você passa a conhecer um pouco mais sobre a área de DevOps, já começa a fazer sentido você estudar um pouco sobre Linux, né? A maioria dos sistemas que você vai trabalhar aí para infraestrutura são baseados em Linux. Depois,
aqui vem uma sugestão de você aprender sobre AWS Service, que são aplicações já voltadas para áreas de DevOps. Além de AWS, você também tem o GCP, que é o Google Cloud Platform, que também fornece vários desses serviços. Então, apesar dele estar sugerindo aqui AWS, mas entenda aí que são ferramentas que fornecem serviços, né, para que você possa ter infraestruturas de aplicações escaláveis e tudo mais. Depois vem aqui o Monit, GitHub Actions, que funciona aí para você fazer integração com aplicações diretamente usando o Git, né, para que essa integração seja de forma automática ali quando você roda isso lá no GitHub. Depois vem aí outras tecnologias como Ansible e Terraform, tudo voltado para a área de DevOps. E aqui chega no ponto que ele diz: continue estudando sobre front-end ou back-end ou DevOps. Aqui você começa a dividir os seus conhecimentos. Se você tiver uma ideia superficial sobre todas essas tecnologias que são abordadas aqui dentro do roadmap de full stack, com certeza você já vai ter uma ideia do que você quer se especializar, seja um front-end, back-end, seja um DevOps. E é aqui que entra o ponto-chave que talvez vai virar chave na sua carreira quando você chegar nesse ponto. Seja um especialista em apenas uma das 3 áreas. Se você gostou muito de estudar o front-end, curte muito ali a parte do front, foque no roadmap de front-end. E, claro, isso não impede de você ver outras tecnologias de back-end, de DevOps e tudo mais. Mas seja o especialista em front-end. Se você curtiu muito ali trabalhar com back-end, bancos de dados e tudo mais, Node.js, foque no roadmap de back-end e seja o especialista que domina várias tecnologias, frameworks, bibliotecas voltados para o back-end. Que isso vai ser o diferencial na sua carreira. Ou se você gostou aí um pouco da parte de DevOps também, foque nesse roadmap. Isso daqui que o roadmap.sh deixa bem claro, eu concordo muito. Eu acho que deve partir muito desse princípio de que você deve ter um conhecimento superficial sobre várias tecnologias, sejam elas das 3 áreas, mas que você seja especialista em uma delas. Então, clicando aqui no roadmap front-end, muitas dessas coisas que vocês vão ver dentro do roadmap, você já teve um contato, já teve ali uma introdução, já aprendeu a fazer algumas coisas, e aqui é o momento de vocês aprofundarem os conhecimentos para que de fato seja o especialista onde conhece muito dessa área, tá bom? Então tem várias tecnologias, bibliotecas, linguagens que você pode aprender com o front-end aqui, tá? Tem também back-end, onde, mais uma vez, você já vai ter visto algumas dessas tecnologias, mas esse é o momento de se aprofundar e observe o tanto de coisa que tem aqui. Então vão por partes, seguindo o roadmap, é importante, tá? Claro, isso aqui é feito em estudo para que vocês possam aprender uma coisa antes da outra, porque às vezes uma tecnologia depende de algo que você já deve saber, então é muito importante seguir um roadmap. Por fim aqui, o roadmap de DevOps, que também te guia aí por várias tecnologias que dá a aprender, tá bom? Observe aqui do que eu falei, ó. Tem um AWS que ele sugeriu lá no roadmap de full stack, talvez pelo AWS seja uma plataforma bem mais famosa aí, digamos assim, né, por ser mais utilizada, apesar do GCP ser também muito utilizado. Mas além dos dois ainda tem o Azure e a DigitalOcean, que eu também uso e curto bastante. Então basicamente, galera, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você que está começando na programação. Claro, tem muitas outras informações que eu queria trazer aqui, de repente eu vou trazer também para vocês, mas eu queria mais uma vez pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito, e também deixe o seu comentário sobre o que você achou, sobre o que você sugere, seja uma crítica, seja uma sugestão, seja um elogio também, isso vai me ajudar muito. Eu espero voltar aqui em breve com mais conteúdos como esse e outros conteúdos mais técnicos, codando, metendo a mão na massa mesmo, como vocês gostam de ver, muito em breve.